Fala galera, agora o tema já é mais voltado para economia. Vamos falar um pouquinho dessa história do voto impresso que já está me irritando, sacou? Está me irritando. Existe aí uma questão também meio míope da galera, falando um pouquinho aí sobre o que não sabe, sobre o que sabe. Então vamos tentar destrinchar esse assunto, não é nada muito complicado, não é nada do outro mundo, tá? Então eu fico meio triste assim com algumas opiniões falando sobre a questão do voto impresso, que não seria auditável e etc., que é uma completa bobagem, tá? Uma completa uma coisa que não faz o menor sentido. No entanto, vamos tentar explicar para quem não entende, para quem tem algum tipo de dificuldade. E, obviamente, a gente não pode ser muito... como que eu vou colocar? Sendo dono da verdade, né? Vamos tentar dar voz e responder todas as questões voltadas aí a essa parte do voto impresso, que eu acho que está acontecendo uma grande bobeira, uma grande... talvez um mau entendimento da questão. Então vamos ao que interessa. Então é o seguinte, rapaziada, a questão do voto impresso. O voto impresso nada mais é do que um subterfúgio, né, uma alternativa. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Exibir foco. Legal. Então, um subterfúgio, né, uma tentativa de tentar resolver um problema que é bastante comum, né? Que é o seguinte: eu votei e quero saber se o meu voto foi corretamente computado. Quem não conhece de sistemas pode parecer meio esotérico, mas você não precisa pedir para a calculadora imprimir para você quanto que é 2 vezes 2 para dar 4. Você não precisa saber que qualquer calculadora, quando você fizer essa multiplicação, ela vai dar um número correto, tá? Então toda calculadora ela tem no seu sistema as formas de uma tabuada, de uma multiplicação, de um logaritmo e tudo mais. Então o sistema ele é feito de forma a ser auditável. Então qualquer um com conhecimento parco que eu digo fraquíssimo em programação, poderia observar um algoritmo que é bastante simples, né? Que é computar o voto. Então você verificar se lá na função print ou na função show tem todos os candidatos, e se na função write, né, na hora de se escrever, se captura as variáveis de votos corretamente. E além de tudo, na hora de fazer a soma, verificar se ele pega o voto de todos os indivíduos em um determinado candidato J. Então são duas somas. Somas de todos os indivíduos para todos os candidatos. Então você vai ter aqui um percentual. No entanto, a turma que defende o voto impresso fala: isso está errado, isso não pode ser assim, é um sistema que eu não consigo identificar. Então vamos pedir então um extrato, algo ridículo, um extrato para você saber em quem você votou, não faz muito sentido. Qual é a minha sugestão? Ao invés de pedir um extrato, na próprio site do Tribunal Eleitoral, do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, você, ao inserir o seu número do título de eleitor, você saber em quem você votou e o horário da votação. Isso pode ser feito, sei lá, no mesmo dia, um dia depois da votação. Encerraram as urnas, você poderia acessar lá o site e verificar em quem você votou. Assim, era simplesmente bastante fácil você colocar uma máscara no nome do eleitor, mas ao invés de divulgar apenas a votação por zona, né, que aí todos os candidatos têm, mas a votação por zona e por horário. Aí você ia lá, votei em tal horário, tá lá meu voto computado sem você estar sendo identificado. Aí o pessoal fala: mas aí a milícia vai saber se o cara votou. Meu irmão, se tem alguém ameaçando alguém a votar em alguém, ameacei alguém a votar, a culpa não é do STE não, caralho. O STE não tem que se meter nisso. Quem tem que se meter é a polícia, porra. A polícia é que tem que saber se tem alguém ameaçando ou não. Sacou? Essa questão do voto. Alguém pode ameaçar o outro a votar. Cara, o sistema não pode ser baseado
numa ameaça, não pode ser a prova de todos os problemas, porque isso aí, na verdade, já é algo que está pacificado. Quem tem que investigar se está havendo fraude é a polícia investigativa. Se eu não me engano, crimes eleitorais são crimes federais, então a própria PF poderia entrar e poderia prender bastante gente que comete vários crimes que a polícia dos estados, principalmente a polícia civil, investiga pouco. Então isso aqui seria uma das formas que eu acredito que sejam mais viáveis, sem ter que precisar gastar rios e rios de dinheiro. O sisteminha ali aberto, tranquilo. Então, assim, não tem por que ter extrato de voto, não faz sentido, você ter um papelzinho com o extrato do seu voto. O que isso vai te adiantar? O extrato pode imprimir uma coisa e seu voto ser completamente diferente. Então, o voto impresso, nesse caso, não vai resolver absolutamente nada, ainda pode complicar a situação, porque você vai sair ali com o extrato na hora em quem você votou. Aí sim a pressão pode ser maior, mas no outro dia, ou no mesmo dia, no final da eleição, o indivíduo em casa vai saber mais ou menos em quem ele votou. É isso, rapaziada.